A origem da palavra carnaval deriva do termo carnavale, a festa da carne. Uma festa em homenagem aos deuses como o deus Dionísio, o deus Baco da antiguidade, onde as pessoas se reuniam para viver banquetes bacanais, uma festa da permissão, uma inversão de valores permitida. Na Idade Média, o carnaval começa a ganhar outras características. Pensa-se muito que toda a sociedade medieval estava sob o controle da igreja, dos seus dogmas. Mas movimentos de resistência acabavam acontecendo na Europa. Isso pode ser apontado já como um movimento do intrudo, onde a sociedade resistia a todos os mandos e desmandos. A sociedade medieval passava a usar algumas fantasias, máscaras, mascarar um pouco daquele universo que vivia. Na Idade Moderna, nos anos de 1600, 1700, até por volta de 1800, os homens da Europa, a sociedade, no caso europeia, exercitava o carnaval, o intrudo, como era chamado na época, nas ruas. Nesse momento, ainda fazendo uso das máscaras, das fantasias, faziam críticas, por vezes severas, à igreja ainda. Mas o carnaval na modernidade começa a ganhar ares do renascimento, do humanismo, o que vai tornando o carnaval cada vez mais próximo da cultura popular. É importante agora nós fazermos um link de como o carnaval, já no tempo contemporâneo, começa a frequentar o Império Brasileiro. O carnaval aqui no Brasil, no século XIX, ainda lembrava muito o carnaval europeu. O Império fez um excelente uso do carnaval na medida que esse foi o discurso de civilidade, para o controle da sociedade. O Brasil, recém-independente, precisava ganhar ares de um Estado nacional soberano. E o próprio carnaval foi usado pelo Império nas ruas do Rio de Janeiro, por exemplo, como a capital do Império, para a introdução desse discurso de independência. Com o passar do tempo no Brasil, dada as próprias características da sociedade brasileira, uma sociedade mestiça, que já vinha historicamente sofrendo influência de negros, de nativos e, obviamente, dos europeus, o carnaval também vai se transformar um carnaval que eu posso chamar de híbrido, um carnaval mestiço. E aí a gente pode perceber já uma regionalização do carnaval em vários espaços do Brasil. Um carnaval específico do Rio de Janeiro, um carnaval específico do Nordeste do Brasil e um carnaval também específico da Amazônia. No caso, podemos falar até de um carnaval do Pará, de Belém do Pará, no final do século XIX, na virada para o século XX. As escolas de samba em Belém se fortaleceram nos anos 30 e 40. Além disso, desfiles eram realizados nas ruas como a Presidente Vargas, a exemplo dos cursos, que eram desfiles onde a população se aglutinava para festejar as festividades do Rei Momo. Na segunda metade do século XX, já por volta da década de 70, os carnavais nos blocos de rua, que representavam os bairros de Belém, também ganhavam muita força. Também nessa época era muito comum os carnavais nos clubes sociais em Belém. A sociedade vivia dias de folia, vivia dias de festa e era fundamental que isso fosse exercitado dentro de um universo de sociabilidade como esses clubes recreativos e sociais em Belém. Com o passar do tempo, o Carnaval de Belém acabou perdendo força. Mas observando hoje os movimentos que acontecem nos bairros como a Cidade Velha, Campina, onde os blocos começam a se reinventar, podemos dizer que ocorre um movimento de reinício do Carnaval, uma reinvenção do Carnaval em terras amazônicas, em Belém do Pará. Isso é para se comemorar. Então, feliz Carnaval para todos.